1 Timóteo, capítulo 1, versículo, a partir do 3. Vamos ler até o 7. Eu sempre estou aqui nesse livro de Timóteo, que é muito importante. E nós vamos falar sobre esses três, né? O amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Paulo, quando começa a sua carta a Timóteo, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Ou seja, Deus foi quem escolheu, Deus foi quem o capacitou, e Deus foi quem mandou e colocou ele para ser apóstolo. Porque se fosse segundo o mandado dos homens, aí seria difícil. Mas por isso a pessoa tem que ter convicção em Deus. Nós não precisamos da aprovação dos homens para fazer algo. Nós precisamos da aprovação divina, da aprovação de Deus e ir em frente. O sistema é quem coloca homens para que tenha a aprovação dos homens. Mas o que nós precisamos é da aprovação de Deus. O Paulo pediu a Timóteo que ficasse em Éfeso, porque para divertir alguns que não ensinassem outra doutrina, sempre preocupado com a doutrina. Porque não existe um culto correto se não tiver a doutrina correta. Não existe uma adoração correta se não tiver a verdade. Então, para se ter o culto verdadeiro, tem que ter a doutrina verdadeira. Para se ter um verdadeiro adorador, tem que ter a verdade. Se não tiver, não tem um verdadeiro adorador. Pode adorar o tanto que quiser, mas será que aquilo vai se cumprir o que diz Isaías? Em vão me adoram. Em vão. Vai adorar, mas vai adorar em vão. E não tem coisa mais triste no mundo do que você fazer uma coisa e saber que aquilo foi em vão. No final, você saber que foi tudo em vão, não valeu de nada. É a coisa mais triste que existe, é esta. Mas as pessoas estão. Partir agora um monte para a igreja batista, tudo vestido de calça colada, disso, daquilo. Vão adorar? Vão, mas em vão. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura adoradores, Deus não procura adoração. Porque agora milhares de pessoas estão adorando, mas Deus não está lá. Agora, onde existe um verdadeiro adorador, Deus está lá. Onde estiver um verdadeiro adorador, Deus está lá. Então, para que não ensinasse outra doutrina. Doutrina é forma de crer. A forma de crer tem que ser de acordo com a palavra. Tem que ser de acordo com a verdade. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo tão complicado que as pessoas preferem acreditar nos homens do que acreditar na palavra. Por quê? A Bíblia, quem vai crer nela são os eleitos, são os filhos de Deus, é que vai crer. Outros vão se contentar com religião. Tendo uma religião está ótimo. Tendo uma igreja para isso está ótimo. Mas o Filho de Deus vai estar contente com a palavra. Ele só se alegra com a palavra, porque ele tem uma alma. E aquela alma sabe que só será salva se obedecer à palavra. Se estiver dentro da palavra. Se estiver fora, está perdido. Mas as pessoas estão contentes com igrejas, com homens, com pastores. Mas filhos de Deus só se contenta com uma coisa, com a palavra. Aí você tem hoje as pessoas assim. A Bíblia diz assim, que hoje os homens estão ensinando coisas que não estão na Bíblia. Mas as pessoas preferem acreditar nos homens do que acreditar na Bíblia. Então, de forma que tem um grupo, já tem vários grupos ensinando que não precisa nascer de novo para ser salvo. Aí a Bíblia aqui diz assim, necessário vos é nascer de novo. Não é só falar no novo nascimento, é ter um novo nascimento. Porque também tem um grupo que só fala no novo nascimento, mas nunca nascer de novo. Mas a Bíblia diz assim, necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Mas aí chegou um pastor, um sabichão, um mestre da lei, que não sabe nem o que diz, nem o que afirma.
Olha aqui o que Paulo diz para Timóteo. Não sabe nem o que diz e nem o que afirma. Diz que não precisa fazer isso. Não precisa mais disto. Porque eleito vai ser salvo de qualquer maneira. Então, se nascer de novo ou se não nascer, não tem problema. Ora, onde é que a Bíblia ensina isso? Todo eleito nasce de novo. Tem gente que está preocupado com os índios. E se os índios não ouvirem, os índios vão ser salvos. Ora, você acha que Deus iria dizer na sua palavra, esse evangelho do reino será pregado para todas as nações, então virá o fim. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem. Porque Deus já sabia que ia se perder mesmo. Se ouviu ou se não ouviu. E se perdeu, Deus já sabia. Não, quem não ouviu o evangelho vai ser salvo. Ora, se aquilo fosse uma pessoa que tivesse, que Deus conhece o coração dele, que ele ouvisse, ele seria salvo, o evangelho chegaria até ele. O evangelho chegou para o ladrão da cruz, chegou para os dois ladrões, chegou ou não chegou? Chegou para os dois tiveram a oportunidade. Os dois ladrões que estavam ao lado de Cristo tiveram a mesma oportunidade. Mas um salvou e outro não. Mas todos os dois estavam com a mesma oportunidade. Mas um perdeu a oportunidade e o outro, aquele não queria voltar para a terra para fazer tudo de errado de novo. Mas o ladrão da direita queria subir para o paraíso. Queria voltar mais para a terra, não, eu quero é subir. Eu quero voltar mais para Canaã para fazer tudo que não presta de novo, não. Eu quero subir. Eu quero entrar em outro reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu quero ir para outro reino, não quero mais voltar para cá, não. Mas o outro foi dizer assim, ei, se tu és o filho de Deus, desce daí, tira a gente também daqui para a gente voltar para fazer tudo errado de novo. Mas o outro disse, não. Quero voltar mais para cá? Não, quero não. Eu quero é subir para o paraíso. Então os filhos de Deus têm vontade, sabe de quê? De subir para o paraíso, de chegar lá do outro lado. De chegar na glória. Os filhos de Deus estão doidos para sair daqui, para chegar lá. Eles não querem uma vida aqui não, aqui. Quem está atrás de vida aqui são os lobos que estão aí, extorquindo as pessoas e querem viver aqui, porque o paraíso deles é aqui. Mas o Filho de Deus está atrás de outro paraíso. De outro paraíso para viver eternamente. Então, tem um grupo ensinando também que não precisa se arrepender. Não, se arrepender vai, se não se arrepender também vai. Ora, a Bíblia diz que arrependei-vos e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Mas não, é preferível acreditar no mestre, que não sabe nem o que diz, nem o que afirma, para acreditar na Bíblia. Ele prefere acreditar no homem dizendo aquilo, do que acreditar no que a Bíblia diz. Aí tem um doutor arqueólogo, conhecedor, que quer conhecer Jesus pela arqueologia, saber disso, aquilo, vai dizendo que Jesus era rico, porque a profissão de carpinteiro naquela época pagava bem. A Bíblia diz assim, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Diz que uma raposa tinha mais coisas do que Jesus. Um passarinho tinha mais coisas do que Jesus, que tinha seu ninho. Mas a Bíblia está dizendo aqui, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Mas o doutor está dizendo ali, o mestre da lei, que não sabe nem o que diz, nem o que afirma, está dizendo isso. Aí as pessoas preferem acreditar nisto. Está vendo como é que está a condição? A condição é essa. Eu separei 50 parágrafos de irmão Branham dizendo que o sangue salva. Mas tem um louco aí dizendo que o sangue não salva. Mas as pessoas preferem acreditar no louco que diz que o sangue não salva do que acreditar na Bíblia. O irmão Branham diz, até onde eu sei, o sangue de Jesus Cristo salva. Isto é o que a Bíblia diz. Mas ali tem um homem dizendo que o sangue não salva. E as pessoas preferem acreditar numa loucura como esta. Mestres que não sabem nem o que dizem, nem o que afirma. A Bíblia diz que a salvação é individual. Você tem que crer.
Mas aí o outro vai lá e diz que a salvação é familiar e as pessoas acreditam no homem, mas não acreditam no que as Escrituras ensinam. A alma que pecar, esta morrerá. O pai não leva o pecado do filho, nem o filho do pai. O pai não salva o filho, nem o filho salva o pai. É a alma que pecar, esta morrerá. Mas aí as pessoas preferem acreditar no homem do que acreditar nas Escrituras. Vocês estão entendendo? O que a Bíblia diz assim? Só há um mediador entre Deus e o homem, né? Jesus Cristo e o homem. Mas a Igreja Católica diz que tem Maria. As pessoas preferem acreditar no que a igreja ensina, no que o padre ensina, no que o papa ensina, do que acreditar nas Escrituras. Aí essas pessoas têm desculpa para essas pessoas? Não! Não tem desculpa. Está a doutrina trinitariana ensinando que Jesus está do lado direito de Deus. A doutrina trinitariana ensina assim, ó, Jesus está do lado direito. Deus está sentado aqui no trono e Jesus está do lado direito dele, pedindo e rogando por nós, como se Deus precisasse de uma pessoa que pedisse e rogasse. Como se Deus não sabe das coisas. Aí a Bíblia diz, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Ora, se ele está sentado no trono do Pai, ele não está do lado, em outro trono. Está vendo a Bíblia dizendo aqui? Capítulo 4 de Apocalipse diz, João diz, eu vi um trono e um sentado. Mas a doutrina trinitariana diz que tem 3 tronos. O do Pai, o do Filho e do Espírito Santo. Mas a Bíblia está dizendo que só tem um trono. Mas eles preferem acreditar no que os homens ensinam. Nas doutrinas falsas, nas doutrinas erradas. E Paulo diz, para advertir as pessoas que estão ensinando doutrinas erradas. Preferem isto do que acreditar no que as Escrituras ensinam. E a Bíblia diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas é assim. É desta forma. Se crê mais em fábula e em ensinamentos falsos, nem se dê a fábulas ou genealogias intermináveis, dos quais produzem questões do que é edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. O que consiste em edificação a Deus é uma fé verdadeira. Não é conhecer sobre fábulas, conhecer sobre isto, afirmar sobre isso, sobre aquilo. Não. Se não estiver de acordo com essas Escrituras, se a fé não estiver de acordo com esta palavra, não consiste nas coisas divinas, não consiste nas coisas de Deus. Mas as pessoas preferem acreditar naquilo que os homens ensinam do que acreditar naquilo que as Escrituras ensinam. Então, ele diz, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. E é briga para lá, e é discussão para cá, e eu acho que é isso, e eu acho que é aquilo, e um fala isto, e outro fala aquilo, e fala isso e aquilo. Tudo mestres que não sabem nem o que fala, nem o que afirma. Vocês estão entendendo? Então é dessa forma. É desta forma que a gente está vendo a condição. A condição é esta. É uma condição triste e horrível. Eu estava dizendo para uma pessoa, eu digo, olha, outros querem conhecer a Deus pelo hebraico. Não, gente, não se conhece. Deus é conhecido pela fé. Deus não é conhecido por letras, por palavras, por estudo, por entendimento. Posso conhecer 10 línguas e não ter nada de Deus. Posso conhecer nenhuma língua e ter tudo de Deus, se eu buscar a Ele pela fé. Hatmuzer não conhecia nada disso, mas encontrou o poder da palavra falada pela fé. Eu disse para um, olha, você não pode usar o hebraico para o português, toda palavra, você não pode usar. Por que não? Pode não. Vamos aqui entender. A palavra conhecer no hebraico quer dizer relacionamento íntimo. Eu posso usar a palavra conhecer do hebraico para o português nas Escrituras e dá certo, dá não. Porque a Bíblia diz assim, e Davi conheceu Jonatas. Davi teve relacionamento íntimo com Jonatas?
Se eu for usar o hebraico, eu tenho que dizer isso. Estão entendendo? Se eu for usar o hebraico, a ponta da letra, eu tenho que dizer que Davi e Jonas teve um relacionamento íntimo. Mas quando a Bíblia diz, eles eram amigos, eles se amavam no amor divino, como eu amo você no amor divino, no amor ágape, no amor de Cristo, o amor que salva, que luta pelas pessoas. Eu posso dizer que amo Quinca no amor divino, amo João no amor divino, é o amor que luta para salvar, para ajudar a alma, para ajudar o outro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eu não posso usar essa palavra conhecer diretamente lá para o meu português aqui não. Dá errado. Em algumas passagens vai dar errado. Se eu disser que Adão conheceu Eva, vai dar certo. Porque ele teve um relacionamento íntimo com Eva. Vai dar certo. Agora se eu dizer Jonatas conheceu Davi e eu usar a palavra que vem de lá para o meu português, vai dar errado. Não, meu amigão, não é pelo hebraico que você vai conhecer Deus, não. Você vai conhecer Deus caindo dentro do mato, se ajoelhando, buscando a Deus em oração, clamando. Quando o William Brana foi receber a visão do anjo, ele não estava lendo palavra não, ele estava dentro da caverna do túnel. Orando, buscando a Deus. Tem gente que acha que vai conhecer Deus pelo hebraico. Porque ele conhece o hebraico, ele acha que ele vai conhecer Deus. Olha, Paulo diz, o fim do mandamento, a finalidade do mandamento são 3 coisas. São 3 coisas. O amor de um coração puro. Olha, o amor de um coração puro é a primeira finalidade do mandamento. Pode ter amor de corações impuros, mas Deus quer o amor de um coração puro. A Bíblia diz assim, Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A Bíblia diz no Salmo 24, quem são aqueles que hão de chegar ao monte de Deus, à casa do Senhor? Os que são limpos de mão e puros de coração. Jesus disse em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Sabe, coração puro, coração limpo. Coração que é disposto a fazer qualquer coisa para agradar a Deus. Essa palavra usada aqui, coração puro, sabe o que é? É a pureza. Você vai plantar sementes. Existem aquelas sementes selecionadas? Foram aquelas sementes que foram purificadas de qualquer coisa. Toda semente que você colocar, que foi selecionada, bota no sol, ela nasce. Ela nasce, porque ela foi purificada. É melhor ter 1 quilo de milho, de semente selecionada, do que ter um saco de semente de todo jeito. Está entendendo? Que Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. Deus está preocupado com corações puros, corações selecionados. Qualidade é o que Deus quer. Isso aqui é usado também para soldados, quando ia à guerra. Selecionava os soldados que tinham amor verdadeiro por aquela pátria. Não os covardes ficavam de fora, os medrosos ficavam de fora, mas aqueles que não tinham nada disto, eram selecionados para a guerra. Era estes que Deus está selecionando, esses que têm amor puro, que têm coração puro. Não é estes que estão ensinando doutrinas falsas, gente. Esse engano que está aí, dentro da mensagem, esse monte de engano. Apareceu outro bem velho da mensagem, que disse que começou o ministério mais Martim, que faz parte das fitas, dizendo que quem vai estar no milênio é irmão Brano em vez de Cristo. Quer dizer que uma loucura, mas as pessoas preferem acreditar em homens do que acreditar em Deus, na palavra. A Bíblia diz que no milênio Cristo está lá. Mas a loucura das fitas, é José Brana, é não sei o quê, não sabem nem o que falam, nem o que afirmam. Mas se dizem mestres conhecedores. Eu tenho que ensinar essas coisas aqui para que vocês sejam vacinados e entendam. Amém?
Isso aqui eu trago para todos, eu trago para vocês, trago para outros que estejam ouvindo, e até para aqueles que não são crentes, para que eles possam ouvir, como eu falei aqui, que as pessoas precisam dar credo às Escrituras. Eu mesclo aqui a pregação para que todos possam compreender. Tem que dar crédito às Escrituras. Então a primeira coisa, sabe, é um coração puro, é um coração que tem um amor puro, o amor de um coração puro, de um coração limpo, um coração que não tem nenhum entrave, nenhum empecilho nele, mas está disposto a tudo que seja para agradar a Deus. Um coração selecionado. É uma semente selecionada. Jogou na terra, não tem jeito, vai nascer. Vai nascer. Agora pegar um saco de milho de sementes velhas, toda esbagaçada, joga lá, não nasce nenhuma. Tudo furado. O pulgão entrou lá dentro, sugou a vida da semente. Você só pode matar uma semente se o bicho entrar lá dentro e comer a vida dela. Mas se não matar, ela fica anos e anos com a vida ali dentro. Quando você joga no solo, nasce. Por isso tem aquele hino assim, não se pode matar, a semente germina. A vida está lá dentro. Aí ele diz, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Pronto, de uma boa consciência. O profeta disse assim, que lá no Antigo Testamento, quando as pessoas levavam um cordeiro para ser sacrificados pelo seu pecado, aquilo era a indagação de uma boa consciência. Ou seja, eles cometiam o pecado, levavam o animal para ser sacrificado. Quando o animal era sacrificado, que amarrava as mãos e os pés e cortava a veia jungular, o pecador transferia a sua culpa para aquele animal inocente. E o sacerdote cortava a veia jungular e o bichinho morria ali. O inocente morrendo no lugar do pecador, balindo ali, tremendo até a última gota de sangue descer. Quando você mata lá o frango lá, corta até, enquanto a última gota não desce, ele não está morto. Quando descer a última gota, já era. A vida acabou. Né? Aí o animalzinho fica lá, tremendo, e ele olhando, e o adorador olhando aquele sofrimento, quem era para morrer, aquele pecador. Não era aquele inocente. O inocente não tem culpa de nada. Quem era culpado era o pecador. Mas aí ele saía dali com a consciência, com uma boa consciência, uma consciência tranquila, que sua culpa foi levada. Ainda que não era o sacrifício perfeito, que esperávamos o sacrifício perfeito chegar, que era Cristo, o inocente que morreu pelo culpado, Cristo que derramou o seu sangue, o sangue de Cristo tanto salva como limpa. Faz as duas funções. O sangue de Cristo te salva quando você aceita Ele. E te mantém limpo agora como um alvejante. Então aquele adorador saía com a consciência tranquila que seus pecados, a sua culpa foi remida. Hoje, para nós, isso significa o batismo, a indagação de uma boa consciência. Quando nós fomos batizados, nós saímos com uma boa consciência que nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus esqueceu todo o nosso passado. E agora nós caminhamos em novidade de vida. E a gente tem que caminhar lembrando disto. Essa boa consciência é que Cristo levou os nossos pecados. O inocente morreu no lugar do pecador. Ele tomou o nosso lugar. Cristo veio ao mundo sem pecado. Nunca pecou, mas morreu pelo pecador. Então essa boa consciência nós devemos andar e caminhar. E não só nisto, mas na boa consciência do dia a dia. Ou seja, o que eu faço para ajudar os outros? Eu tenho que caminhar com essa consciência. Se eu receber um troco errado, eu tenho que ir lá devolver. Tenho que ter a consciência de ir lá devolver. Certo? Eu tenho que deitar no meu travesseiro e saber que fiz a coisa certa. Que agradei a Deus. Esta é a boa consciência que a gente deve ter. Caminhar sabendo que eu deitei e não machuquei ninguém, não defraudei ninguém, não
derrubei ninguém. Porque Cristo me ajudou através do seu sangue que me libertou a caminhar desta forma. Então eu tenho que caminhar nessa boa consciência. Na boa consciência de seguir o certo, mesmo que a maioria não queira, mas eu tenho a boa consciência de seguir o que a palavra ensina. Então, o fim do mandamento é isso: um coração puro, o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Pronto. Paulo diz, é isso, olha. São essas três coisas. E uma fé sem hipocrisia. Eu não tenho que forçar nada. O que eu tenho, eu tenho. Eu tenho que pedir a Deus para colocar em mim esta fé verdadeira. Que a Bíblia diz, a fé remove montanha, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero ter esta fé sem hipocrisia. Esta fé que agrada a Deus. Não é eu conhecer sobre isto, conhecer sobre aquilo, e conhecer sobre fábulas, e conhecer sobre genealogias, e conhecer tantas coisas. E eu não ter a fé verdadeira. Se eu tiver uma fé hipócrita, fingida, não vale de nada. Deus não produz. Se eu tenho, tenho. Se eu não tenho que forçar. Porque tem gente que força ministério de cura. Quando você tem ministério de cura, Deus faz aquilo e avante. Você não precisa forçar, você não precisa estar mostrando. Deus não quer espetáculo de nada. Hoje é assim, Jesus curava uma pessoa e dizia, vai, não conte a ninguém. Mas hoje, quando as pessoas fazem alguma coisa, já joga na internet, olha o que foi feito. O que a pessoa tem, Deus vai mostrar. Vocês estão entendendo? Amém? Então, sim. Naquele tempo que aquele pregador lá do Congo veio para ali para João Pessoa, menino, fizeram um auê com aquele homem, que aquele homem curava tudo, que aquele homem fazia isto, fazia aquilo. Aquele homem foi fazer um vídeo, e neste vídeo ele disse assim, vocês vão ver o que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer, porque vocês somente leram na mensagem, mas vocês vão ver na prática. Fez? Fez não. Que Deus não reparte sua glória com ninguém não. Se o que nós temos na terra não é, se não for para glorificar a Deus, Deus não reparte sua glória com homens. Aí saiu um daqui dizendo que ia ser curado, chegou lá, voltou do mesmo jeito. Foi curado? Foi não. Fé fingida. Para os outros disse que ia ser curado, mas quando chegou lá, não teve a fé para ser curado. Que diante do povo eu mostro uma coisa, mas na prática eu mostro outra. Não adianta. E fizeram uma auê, e foram esperar o homem lá no aeroporto. Eu disse, se fosse um pobrezinho chegando no aeroporto, eles iam esperar? Claro que não, gente. A Bíblia ensina que a maneira que eu tenho que tratar o pastor, eu tenho que tratar o irmão. Porque William Branham disse, não existe homens grandes entre nós. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós estamos no mesmo patamar. Mas hoje se achou-se uma coisa agora, o fingimento, a falsidade, a hipocrisia de elevar o homem a um patamar mais alto. Não, William Branham disse, não existe filho de Deus grande, nem filho de Deus pequeno. Existe filho de Deus. Filho de Deus e pronto. Então veja só. Existe filho de Deus. Existe filho de Deus, não existe filhos de Deus, grande nem filhos de Deus pequeno, existe filhos de Deus. Deus trata todos no mesmo patamar,
Mas hoje se fizeram hierarquias, posições, e aí depõe o Espírito Santo, lança o Espírito Santo fora e diz, é o homem que vai dominar, é o sistema que vai dominar. Teve uma moça aí que fez uma música sobre o evangelho de fariseus, que está o maior auê no meio desse mundo. Mas é a verdade, a letra é verdadeira, não sei a pessoa, seja farinha do mesmo saco deles, mas a letra é verdadeira. Tornaram o evangelho negócio e o evangelho de fariseus. Se preocupa mais com os dízimos, com as ofertas. Teve um dizendo aí, eu nunca pedi 10 centavos a ninguém. Quando você vai no rodapé do culto deles, está assim, deposite suas ofertas pelo Pix. Isso não é pedir dinheiro não, gente. Aí fica, eu nunca pedi 10 centavos a ninguém. Quanta mentira. Mas lá no Pix está, deposite suas ofertas pelo Pix. E as contas bancárias estão lá pedindo dinheiro, faça sua doação para ajudar esse projeto. Enquanto o homem se eleva, o povo fica lá embaixo. E assim, o fingimento hoje é tão grande que o cara está passando necessidade, vem até o pastor, me ajuda aí, pastor. Vamos orar, meu filho, vamos orar. Que orar? Eu quero ajuda. Enquanto o bichão está andando de Hilux, de carrão, e chega ali, tal. Quantas vezes eu já presenciei isso? Nesse mundo aí, nesses pastores da mensagem aí. Isso é fé fingida, gente. Fé fingida, fé cheia de hipocrisia. Pois é. Aí, o povo vai, o povo corre, o povo dá dinheiro, o povo entrega para elevar aquele homem. Quando se precisa daquele homem, peraí, irmão, vamos orar. E quando não consegue, vai e diz, sabe o quê? Você não tem fé, não. Entendeu? O irmão chega necessitado, precisando de alguma ajuda. Quando vai orar, quando não consegue, diz, você não tem fé. É muito fácil você dizer que tem fé quando você está numa vida regalada, numa vida fácil, quando tudo está cheio. Agora eu quero ver quando estiver na tribulação, no problema. Quero ver ter uma fé não fingida. Por isso que eu sou assim, eu sou o que sou, eu não finjo nada para ninguém. Se não dá para eu te ajudar nisso, eu não vou ajudar. Se eu não tiver fé para ajudar você, eu digo que não tenho fé para ajudar. Do que está dizendo, eu sou um homem de fé, eu sou um homem disso, eu sou um homem daquilo, e depois não ter, fingindo ter uma coisa que você não tem. Então diz, o fim do mandamento, a finalidade do mandamento é o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. A pessoa só dá o que tem, só dá o que possui. E eu só posso dar aquilo que eu possuo. Por isso, Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho fé para levantar você. Tenho. Levanta-te e anda. Quem vai levantar não sou eu não. Quem vai levantar é o homem a qual eu tenho fé para levantar. Que é Jesus Cristo. Ele pode levantar você. Então ali estava uma fé verdadeira, uma fé não fingida. E a coisa aconteceu. Mas aí fizeram com o Baruch lá, foram atrás do homem no aeroporto e coisa e tal. Foi a maior negação, gente. Deus não reparte sua glória com homens. Deus não só usa pastores e homens grandes, não. Deus usa pessoas simples. Deus usou uma jumenta para falar. O povo tem que parar com isso, de achar que tudo tem que partir por lado daquele homem grande. Isso é fingimento, isso é falsidade, isso é hipocrisia. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, aonde Ele quiser. Então, para que estar com tanta coisa, tanta fábula, tanta isso, aquilo, tanto hebraico, tanto grego, tanto isso, tanto aquilo? Se diz o fim do mandamento é o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Essas três coisas que se precisa só. Irá bem. Mas alguns atrás de nuvem, de Jesus Cristo voltou na nuvem, o irmão Breno vai voltar para cavalgar num cavalo branco, outros dizem que os trovão não sei o quê, e outros dizem isso e aquilo. Mas para que estar atrás disso? Tu tem um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. Aí, eles acham que a gente não entende isso. Muitos pensam assim, que a gente está pregando isso aqui,
Aí, que a gente não entende essas coisas que eles estão falando, porque eles chegaram a uma revelação mais alta que eu. Ora, eu disse para um, esse conhecimento de você, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um homem simples, eu sou um comedor de feijão, mas esse conhecimento que vocês têm, eu boto ele no bolso. E próximo a mensagem do irmão Breno, na Bíblia, que vocês estão errados. Aí eles acham que tem uma revelação a mais, eles conhecem mais, eles sabem. Ora, quem foi que disse conhecer Deus, gente? É cair no mato, é cair de joelho, é buscar em oração. Assim que se conhece Deus, não é por saber mais e ler mais, não. Claro que a Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. Por não conhecer muitas coisas, as pessoas perecem. O conhecimento é bom, quando ele é aplicado em prática, juntamente com a fé. Mas usar o conhecimento para extorquir pessoas e para arrancar o dinheiro das pessoas está errado. Usar a fé também para arrancar o dinheiro das pessoas está errado. Tem que saber dosar e equilibrar tudo. Amém? Então isso a gente caminha nisso aqui, ó. Paulo diz, olha, vamos se preocupar com fábulas, com isso, com aquilo, com ensinamentos que estão aí. O amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Uma fé não fingida. Nunca finja ter uma fé que você não tem. Certo? Ah, eu sou bom, se eu botar a mão ali e tal, traga coxos, cegos, aleijados que vai ser curado. E depois não é. Aí depois vai dizer que as pessoas não têm fé. Não. Seja o que você é, não tenha uma fé fingida, só tenho fé até esse alcance aqui e tal, mas vou pedir a Deus para produzir mais no meu coração, para que eu possa conseguir todas as promessas divinas. Mas só posso dar o que eu tenho. Amém? Então vamos ficar de pé. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.